Bom, então a gente iniciou aqui a aula, estou iniciando a gravação, depois eu vou disponibilizar esse vídeo para vocês, né? Então, vamos fazer uma introdução aqui, começar fazendo uma apresentação, explicar como vai ser o curso, né? E hoje a gente já começa também a ver conteúdo da disciplina, tá? O que eu vou pedir para vocês, deixa eu admitir mais gente aqui. Vou pedir para vocês que procurem sempre que precisar participar, tá? Não tem problema nenhum ligar o microfone para falar, se quiser levantar a mãozinha também e eu ver, tá? Não tem dificuldade. Não é interrupção de aula, tá? A gente tem que simular aqui como estaria acontecendo numa sala de aula comum. E numa sala de aula, sempre quando não tem dúvida, levanta a mão, a gente conversa, troca ideia, e é para ser da mesma maneira aqui, né? A gente está passando por todas essas dificuldades online. No período passado, eu iniciei com a turma em sala, então foi mais fácil, já conheci mais outras pessoas. E nesse ambiente aqui, esse período está sendo mais desafiador, está sendo complicado, né? A gente já está iniciando no online, a gente não tem esse contato presencial nem no início, né? É mais confortável para todo mundo, né? Tanto para o aluno quanto para o professor, não precisar sair de casa. A gente está em casa, está no nosso ambiente, mas também traz algumas outras dificuldades, né? O professor traz a grande dificuldade que em sala de aula a gente está falando, e pela expressão do aluno, pela forma até de se mexer, a gente está sabendo como é que está sendo o comportamento da turma, se estão todos entendendo tudo que está acontecendo, né? Aqui não, aqui eu estou falando por uma tela de computador, mesmo se algum de vocês ligar o vídeo apenas uma tela de vídeo, é difícil concentrar, focar numa tela de um aluno, então é muito mais complicado dar a aula, então para o professor é realmente muito mais difícil. E eu sei que para vocês também é mais difícil, né? Tem todas as distrações de casa. É difícil ficar sentado na frente do computador, vendo uma pessoa falar e falar, né? Sempre tem alguém que chega, vai falar alguma coisa, então você tem alguma coisa para fazer, dá uma saída. É natural, é normal. A gente sabe que isso acontece com todos, né? Quando nós professores estamos fazendo curso, isso acontece mesmo com a gente, né? Então não é questão de dizer se é bom aluno ou não, acontece, é do ser humano. Então também é mais difícil para vocês, é muito mais fácil para vocês aprenderem dentro de uma sala de aula. Então, a gente vai estar numa situação nova, um pouco difícil, mas vai depender só da gente conduzir isso da melhor maneira possível e tentar contornar essa situação. Eu acho que a melhor maneira de contornar essa situação é com a participação de vocês, né? Se eu falar alguma coisa que não entendeu, pode parar na hora, entra com áudio, pergunta, tá? Então, isso só vai agregar para todos, tanto para mim quanto para vocês e para quem está assistindo também. Então, vocês já devem ter visto pelo sistema, tá? Meu nome é Fábio, tá? Eu sou formado em Engenharia de Computação pelo Instituto Militar de Engenharia. Formei em 1995. A computação já mudou 3 ou 4 vezes só nesse período, né? Então, é uma área que a gente tem que estar em constante evolução, tem que estar sempre estudando, não adianta achar que sabe tudo, né? Basicamente, a gente aprende a aprender quando está na área da informática, na área da computação. Eu vou passar com vocês aqui de início a ementa da disciplina, o que é conversar com vocês sobre a disciplina, falar como a gente vai conduzir e o que a gente espera, né? Então, deixa eu botar aqui. Cadê o PDF aqui? Vocês devem estar vendo aí o plano de aula com a ementa, né? Qualquer dificuldade, dá uma avisada aí se não estiver vendo. Bom, então, nossa ementa, né? A gente começa aqui, eu vou conversar aqui com vocês sobre a ementa, mas não necessariamente a gente vai seguir nessa ordem, tá? Aliás, a gente não vai seguir nessa ordem, a gente vai mudar um pouco a ordem, tá? Mas o que a gente vai estudar aqui? A gente vai começar com o histórico da computação, né? O histórico é importante, muitas coisas acontecem na computação e deixam de valer, e a gente precisa conhecer as razões pelas quais elas deixaram de existir, até para saber as suas limitações, né? E algumas coisas até aconteceram, deixaram de acontecer e depois voltaram, né? Então, o histórico sempre é importante, a gente vai ter uma aula sobre a história,
né? A gente vai falar aqui sobre sistemas numéricos, entender quais são os sistemas numéricos, binário, decimal, hexadecimal, octal, tá? É importante a gente saber o funcionamento para entender como são as operações do computador. Então, a gente vai entender a aritmética binária e de ponto flutuante. Vamos ver os principais componentes do computador, né? Entre eles memória, unidade central de processamento, os dispositivos de entrada e saída, o barramento, a comunicação entre eles, suas interfaces, e periféricos em geral, né? Depois vamos dar ênfase ao funcionamento dos processadores, né, das UCPs, como são os funcionamentos dos multiprocessadores e no multicomputadores. E falar alguma coisa de linguagem de montagem, endereçamento e conjunto de instruções, né? A linguagem de montagem é só para poder entender a arquitetura do computador. Nós não vamos aqui ficar estudando assembly, até porque não vai dar tempo para isso, né? Bom, as competências e as habilidades que são esperadas de vocês, né? Então, conhecer as formas de representação da informação nos computadores digitais, né? Dando importância aí para a representação da informação numérica. É importante saber como o computador trabalha, né? Principalmente quem for trabalhar, por exemplo, na área de rede de computadores, a parte de roteamento, ela é toda feita na parte em binária, hexadecimal, por questão de otimização, né? Compreender o sistema de numerações e as operações que são feitas nele, as operações elementares, né? Entender o funcionamento de sistemas com memória, dos principais dispositivos de armazenamento de informação, né? Então, como funciona HD, um SSD, né? Compreender a organização interna dos computadores digitais. Quando a gente compreende o funcionamento das coisas, fica mais fácil trabalhar com isso. O computador é a nossa ferramenta de trabalho, né? Conhecer a arquitetura dos processadores através de linguagem de montagem, né? A linguagem de montagem nos dá uma ideia muito boa de como é o funcionamento de um determinado processador em especial, né? Entender a história e a evolução dos computadores digitais, né? Identificar as informações, né? Como as informações são armazenadas nos computadores digitais, né? Efetuar as operações básicas com sistemas de numeração compreensível pelos computadores. O computador, na verdade, é uma máquina que, no início, só sabia somar, né? Todas as outras operações foram tiradas dessa. Então, com complementadores, a gente faz a subtração. Através de somas sucessivas, nós temos a multiplicação e um processo complexo de somas, subtrações e multiplicações, nós conseguimos tirar a divisão, né? Hoje em dia, não, já temos hardware próprio para isso, tá? Mas nós vamos entender como funcionava isso, né? E promover ações do processo de construção do conhecimento informático, né? Faz parte da disciplina a construção do conhecimento. O objetivo geral da disciplina é conhecer os conceitos básicos das arquiteturas digitais com os devidos componentes elementares, né? Entender como eles são aplicados no dia a dia e no mercado de trabalho, né? E assim, como foi a evolução proporcionada ao longo do tempo. Tinha mais gente aqui. Um pequeno probleminha aqui, mas já estou de volta. Vamos compartilhar a tela novamente. Oba, professor, boa noite. Oi. Oi, tá na escuta? Tô ouvindo. Boa noite aí. Estão vendo aqui novamente a ementa da disciplina, não? Caiu a minha conexão, tive que voltar. Sim, estamos vendo sim. Ah, beleza. Sim, está aparecendo. Então, o conteúdo programático, a Veiga sempre coloca em 4 unidades, cada unidade com 3 conteúdos, né? É como está a distribuição dessa disciplina, né? O conteúdo 1, basicamente falar da evolução histórica dos computadores, organização básica, breve história, arquitetura. A gente vai começar por isso hoje, diferenciando a arquitetura e a organização, como a gente diferencia e usa cada um deles. A unidade 2 já fala de representação da informação, então, sistemas de numeração aritmética binária, né? Na unidade 3, nós vamos ver os componentes do computador, que está muito resumido, fala de modelo de von Neumann, né? O modelo que von Neumann especificou lá no início da computação, nos anos 1940, 1950, e até hoje, apesar das modificações, ainda é usado como base, né? E vamos ver sistemas de computação, e por fim a parte de execução de programas, pretendo ver com vocês no simulador, vou ver como é que vai funcionar isso melhor, né?
A bibliografia. A bibliografia padrão da disciplina é NSI, né? Nós vamos nos basear nele, tá? Aí não está a edição, daqui a pouco no slide eu vou colocar para vocês, a gente vai usar a 6ª edição, que é de 2019, uma edição lançada ano passado, né? Essa aqui é da bibliografia em 10 de 2008, né? A gente vai usar a versão mais nova, mais atualizada. Também vamos utilizar aqui muito os Stalins, né? E o Tannenbaum, né? Os Stalins aqui é a versão de 2010, a gente vai usar a versão de 2017 do Stalins, e o Tannenbaum, a bibliografia que é de 2007, a gente vai usar a versão de 2013 do Tannenbaum, né? Então, a arquitetura de computadores é algo que evolui muito, os livros também acompanham essa evolução, né? Você tem que estar sempre com os livros atualizados. Todos esses livros têm disponível para vocês na biblioteca virtual ou em minha biblioteca. Está perguntando aqui o Carlos Henrique, né? Vou falar para vocês em qual biblioteca está cada um, tem slide só para isso. Daqui a pouco a gente vai entrar nele. Conforme falei para vocês, eu me formei em 1991, né? Atuei praticamente o tempo inteiro na área de comunicações e redes de computadores, né? A arquitetura de computadores tem bastante a ver com redes, né? São duas áreas bastante interligadas, né? E eu já dou aula há 25 anos, tá? Então há bastante tempo. A arquitetura também mudou bastante nesse período. E antes de a gente passar para os slides, comentar a respeito de chamada, né? No período passado, vou admitir mais gente aqui. No período passado, no início do período, a coordenação nos avisou que deveríamos fazer chamadas, né? Então, eu tirei a primeira listagem, mas logo na primeira semana isso caiu e não foi mais necessário fazer essas chamadas. Nesse período, nos foi informado que será cobrada a chamada, né? Então, eu preciso fazer chamada com vocês. Eu vou usar a facilidade aqui do Teams para fazer chamada, eu não vou ficar chamando um por um para dar presença, né? Então, pretendo fazer sempre uma chamada, né? Puxar um relatório de presentes no início da aula, tá lá por mais ou menos 5 minutos, ou, na verdade, eu iniciar, dar uma conversada com vocês, e antes de abrir o slide, fazer a chamada, ou seja, puxar a chamada, né? E ao final, quando terminar o slide também, eu puxo a chamada daqueles que estão presentes, né? Não é para dar falta quem faltar uma das duas, não. Na verdade, eu vou somar essa lista de presença, e quem estiver presente lá no início ou no final, né, já vai estar automaticamente incluído aí na lista de chamada, né? Se o plano de ensino vai estar disponível para download, tá? Vou colocar disponível para vocês sim, tá? Não coloquei ainda não, mas vou até anotar aqui para colocar. Deixa eu anotar aqui. Tá ouvindo? Então, acabando aqui essa aula, eu coloco o plano de ensino para download para vocês. Bom, então vou pegar aqui os slides. Alguém tem alguma coisa para falar? Tem alguma pergunta para fazer no momento, antes da gente iniciar? Então, vou colocar aqui os slides. Tudo certo. Vou colocar aqui os slides e vamos manter esse esquema, né? Qualquer dúvida de qualquer slide, qualquer pergunta que tenha a fazer, eu vou pedir que vocês liguem o áudio, pode interromper sem dificuldade, sem problema nenhum, para a gente poder levar da melhor maneira possível. Tá. Devem estar vendo aí o slide de arquitetura e organização de computadores, né? Se não tiver, dá uma avisada aí. Beleza, então estão vendo? Então vamos lá, a gente vai ver a disciplina Arquitetura e Organização de Computadores. Até o ano passado, ou até o período passado, essa disciplina se chamava Arquitetura de Computadores, mas resolveu-se mudar o nome para Arquitetura e Organização de Computadores, né? Nós vamos ver aqui a diferença, tá, entre arquitetura e organização para entender até a razão da mudança de nomenclatura. Bom, então aqui, na parte introdutória, tem uma figura até do ENIAC, né? Vocês já devem ter visto, se não viram, o ENIAC foi
dito primeiro computador a ser desenvolvido, né? O ENIAC é um computador americano que ele foi desenvolvido para a Primeira Guerra Mundial, né? Com o objetivo de calcular senos e cossenos para poder calcular a trajetória de foguetes, para acertar o alvo com o máximo de precisão. E aqui a gente tem uma ideia boa de como era o início da computação, né? Essas duas pessoas que estão vendo aqui na figura são programadores da época, né? Isso aqui é a ferramenta de trabalho deles, né? A programação consistia em encaixar cabos e virar chaves no computador. Ao final, quando tiver tudo encaixado certinho, ligar uma chave, o computador vai fazer o processamento, ele vai dar um sinal que terminou o processamento, e a gente olha no painel luminoso, a gente olha no painel, deixa eu admitir mais gente aqui, a gente olha no painel luminoso o resultado desse processamento. Então, aquele erro de digitação, quando a gente digita, esquecer um ponto e vírgula, comete um erro de programação, a época era equivalente a encaixar alguma coisa errada ou deixar de encaixar nesse painel, né? E depurar programa era difícil, né? A gente pode falar, o programador na época era aquele cara que sabia tudo do computador, tinha que conhecer a sua eletrônica, sabia exatamente como funcionava o computador. E a gente vai ver aqui que foram criadas uma série de máquinas virtuais sobre esse hardware aí, para facilitar a vida, né? Para que o programador possa se concentrar no problema dele, que é o programa, e não ter que ficar conhecendo toda a estrutura de funcionamento de uma máquina. Os livros que nós vamos utilizar para esses slides que estão aqui, são slides de introdução, são esses três, né? O Stalins, né? Eu sempre vou botar em ordem de importância para o conteúdo, né? Então, Stalins, capítulo 1.1, o Stalins ele está disponível na biblioteca virtual Pearson, podem acessar lá. O NC, capítulo 1 a 11, na biblioteca virtual não aparece o número de página, então não coloquei aqui o número dessas páginas, né? E o Tannenbaum, na biblioteca virtual, capítulo 1 a 11, capítulo 1 a 1.1, páginas 1 a 10. Bom, então, vamos começar definindo aí arquitetura e organização. O que é cada um desses, né? O que vem a ser arquitetura e o que vem a ser organização? Bom, então, arquitetura dos computadores são os atributos de um sistema que são visíveis a um programador, né? Então, aqui nós estamos, né, falando em programador, né, a sobrevisão de quem vai programar o sistema. A edição do Stalin, tá? Deixa eu voltar aqui. Stalin, 10ª edição, de 2017. Então, a arquitetura diz respeito ao programador, aquela pessoa que vai programar a máquina, que vai utilizar a máquina, né? São atributos que possuem impacto direto sobre a execução lógica de um programa. Então, quando estamos falando de uma arquitetura de computador, nós estamos falando na forma que vai afetar a utilização daquele computador. Muitas vezes, também chamamos de arquitetura ISA, né? Arquitetura do conjunto de instruções. A arquitetura do conjunto de instruções, ela diz as instruções que o computador executa. Então, se o programador ele tem conhecimento das instruções que ele pode utilizar do computador, ele vai saber como é o funcionamento dessa máquina. Então, basicamente, define o efeito das instruções executadas no registrador e na memória, né? Já que uma máquina é composta de memória, registradores, unidade lógica e aritmética. A gente vai ver todos os componentes daqui a pouco, né? Mais para frente, né? Então, essa arquitetura define o algoritmo para o controle da execução das instruções, né? Isso aqui tudo é arquitetura, né? E organização, né? O que vem a ser organização? São as unidades operacionais e suas interconexões que percebem as especificações da arquitetura. Então, a organização é para fazer a arquitetura, né? Se a gente trouxer isso para um meio mais do nosso cotidiano, imaginar, por exemplo, na construção civil, o que seria a arquitetura e o que seria a organização, né? A arquitetura seria a própria arquitetura propriamente dita da construção civil. O que é a arquitetura de um prédio? A fachada do prédio, como será a portaria, como será a pintura, se vai ter blindex. Quando nós vamos comprar um apartamento no edifício, o que a gente olha? A gente olha a arquitetura do edifício propriamente dita, né? E o que seria a organização nesse meio? Seria a parte da engenharia, né? Um prédio precisa de um elevador para funcionar, precisa de bomba d'água,
precisa ter colunas. Tudo isso é que vai dar o suporte, que vai fazer o prédio que funcione e que vai fazer com que a gente more num local adequado e bom, né? Então, mas o que a gente vê daquele local, né? A gente vê a piscina, uma varanda, vê o formato da sala, tudo isso é arquitetura. E o que dá embasamento para a arquitetura é a organização e a engenharia, né? Então, basicamente, seria esse paralelo. Então, um exemplo de atributos de arquitetura, né? Quais seriam os atributos de uma arquitetura? Seriam os conjuntos de instruções de um computador, a forma como o computador ele pode ser programado, né? A quantidade de bits utilizada para representar dados, tipo de dados, números, caracteres, até quantidade de bits para endereçamento, né? Então, nós vamos falar aí de máquina de 16 bits, que já é passado distante, máquina de 32 bits, máquina de 64 bits, né? São seus mecanismos de entrada e saída, a forma como ele interage com o dispositivo de entrada e saída, né? Técnicas para endereçamento de memória, que vão permitir endereçar a memória, mais memória, menos memória, compartilhamento de memória, né? Então, a forma como vai funcionar para o programador são exemplos de atributos de arquitetura, né? Os atributos organizacionais da organização, né, são o quê? São sinais de controle. Um programador ele precisa gravar algo em memória. Para essa informação ser gravada em memória, são necessários disparar vários sinais de controle no hardware. Isso não interessa ao programador, embora seja fundamental. Então, o programador ele manda gravar a informação. A organização vai dizer como esses sinais vão trafegar para essas placas para poderem fazer aquilo que o usuário deseja, né? O programador deseja. A interface entre o computador e seus periféricos, né? Então, é algo importante também do aspecto de organização. Como um periférico fala com o computador, né? O que quem usa o computador, o programador, quer? Ele quer mecanismo de entrada e saída, ele quer gravar e ler. Agora, é preciso uma interface para que isso funcione, né? O programador precisa endereçar a memória. Quais são as tecnologias de memória utilizadas para isso, né? É interessante a gente saber se está usando a máquina com DDR4, DDR3, DDR1, DDR20, tá? Mas, para o programador em si, ele precisa acessar a memória, né? Para o usuário comum, nem sabe o que é DDR, né? A gente vai ver aqui mais para frente, DDR são tipos, são tecnologias de memória que a gente pode colocar numa máquina. Estou antecipando aqui. Então, é uma questão do projeto de arquitetura se determinada instrução está presente em um computador. Então, se aquela instrução existe, nós estamos falando de arquitetura. Como aquela instrução é implementada, a gente está falando da organização, né? Então, arquitetura. Se a instrução existe, como ela funciona do aspecto do programador, e como funciona no hardware, diz respeito à organização. Então, aquele conceito de arquitetura e engenharia, né? É comum muitos fabricantes oferecerem uma família de modelos de computador com a mesma arquitetura e com diferenças nas organizações, né? Então, se tem a mesma arquitetura, eles basicamente vão fazer a mesma coisa, né? Agora, com organizações diferentes, nós temos máquinas com características diferentes, desempenho diferente e, obviamente, preços diferentes, né? Uma das primeiras a fazer isso foi a IBM, em 1970, no System 370 dela. Ela definiu 4 tipos de computadores diferentes, né? Primeira vez que uma empresa fez isso, com o mesmo sistema operacional, né? Então, a pessoa podia comprar um computador mais barato, ver se atendia a ela. Se não atendesse, a IBM podia fazer a troca desse computador. A IBM trabalhava muito com leasing. Então, ela botava um computador mais fraco. Se você precisasse de um computador mais forte, ela ia lá e trocava esse computador, né? Está falando aqui de mainframe, né? Máquina de grande porte. Tem todo um custo. Mas foi a primeira vez em que apareceu uma solução única para o programador, né, a nível de sistema operacional, a nível de programação, que executassem diferentes hardwares, né? Hoje a gente tem a arquitetura, por exemplo, do PC, né? Quantos PCs existem diferentes? Nós temos aí notebooks PCs na faixa de R$ 1.000 até de R$ 8.000 e até mais do que isso. São basicamente a mesma arquitetura, todos eles executam o mesmo sistema operacional, mas tem diferente capacidade de disco, diferente capacidade de memória, diferente capacidade de processamento, né? Apesar de, na teoria, uma máquina com 2 GB de memória poder processar mesmo que um 16 GB processe, nós sabemos que não vai ser bem assim, determinado software vai exigir demais. Então, dentro de uma arquitetura, podemos ter diferentes organizações com máquinas diferentes. Vou falar um pouquinho de desempenho agora, né? Bom, não precisa nem dizer, né? Acho que todos vocês sabem o enorme progresso que teve nos últimos 70 anos, né? Desde o advento da informática, os primeiros computadores
lá desde os anos 40, 50. Né? Hoje a gente compra com baixo custo um celular com desempenho superior ao do computador mais rápido do mundo, comprado em 1990 por milhões de dólares. Né? Então, a gente pega aí um celular, apesar do baixo custo, vamos falar um celular de R$2.000, tá? Tem com vários núcleos, ele tem uma capacidade de processamento muito superior ao que se chamava de supercomputador à época. Tá? Eu que tive minha adolescência lá nos anos 80, usava os primeiros computadores, nem sonhava um computador daquela época ter o desempenho de um jogo que um celular tem hoje em dia. Né? Então, o desempenho, a evolução foi gigantesca. Né? Essa melhoria veio tanto do avanço de tecnologia usada para montar os computadores, quanto na inovação no projeto. Então, a tecnologia vem trazendo materiais mais rápidos, né? Processadores cada vez mais rápidos, mas a gente vai ver também que o projeto de computador é muito importante. Não basta o hardware ser mais rápido, nós podemos inovar na forma de montar e organizar um computador para que tudo seja ainda mais rápido. Né? A gente vai ver no histórico mais adiante, no final da década de 70, surge o microprocessador. Ele é baseado na ideia de circuitos integrados. O ENIAC é todo baseado em válvulas. Válvula é um dispositivo lento e de alto consumo. Houve a invenção do transistor, né? O transistor trouxe uma velocidade muito grande, com baixo consumo, e a criação dos chips, com chip de computador, nós conseguimos botar, no princípio, dezenas, depois centenas, depois milhares. Hoje a gente fala em botar bilhões de transistores dentro de uma pastilha de um chip. Né? Por isso a gente bota uma máquina quase que inteira dentro de um chip. E a gente cria a figura, então, do microprocessador com uma enorme capacidade de processamento. Como está tudo dentro de uma pastilha, as ações são muito mais rápidas e nós temos uns sistemas muito mais rápidos. Né? Além disso, duas mudanças significativas no mercado facilitou o sucesso. Né? Primeiro, a eliminação virtual da linguagem Assembly. Né? Programar em Assembly é programar para um processador em particular. Quando a gente programa hoje em dia em Java, em Python, nós programamos para qualquer sistema. A gente não fica preso nem sequer ao sistema operacional. Então, isso livra o programador de ter que conhecer uma máquina. E a criação também de sistemas operacionais padronizados. Né? Se a gente falar em sistema operacional padronizado, talvez o mais padronizado seja o Unix. Né? O Unix é um sistema operacional que ele roda praticamente em qualquer máquina, inclusive com seus clones. Né? O Unix é um sistema que roda em computadores de grande porte, em supercomputadores. Né? O Linux, ele é um tipo de Unix. Né? Na verdade, o Linux ele é um Unix. Né? O Android ele é derivado do Unix. Quem gosta do iPhone, o iOS, ele é um Unix, ele é derivado do Unix. Né? Então, roteadores domésticos, pequenos roteadores, switches inteligentes, são Unix, roteadores são Unix. Então, a gente tem um sistema operacional agora que é padrão. A gente faz um sistema, para esse sistema operacional, ele vai rodar virtualmente em qualquer máquina, com qualquer arquitetura. Né? Isso também facilita muito o trabalho do desenvolvedor. Se a gente pegar o advento do primeiro computador, né, que foi o VAX 11780, em 1978, o primeiro computador com microprocessador. Tá? Os anteriores eram várias placas para formar a unidade central de processamento. Aqui a gente está falando de 1978, no lançamento de um produto que, no único chip, tem toda a sua capacidade de processamento, né? O microprocessador. Né? Então, a gente diz que essa é a unidade de processamento, o desempenho dessa máquina que a gente vai tomar como base. Né? Aqui nós temos uma escala logarítmica, então que vai de 1 a 10, na próxima escala vai de 10 a 100, ou seja, uma escala 10 vezes maior, depois 10 a 1000, novamente 10 vezes maior, tá? Até porque senão não teria espaço aqui na tela para fazer uma escala vertical. E o passar dos anos. Né? Então, de 1978 até aproximadamente 1986, nós tivemos um crescimento de 25% ao ano. Ou seja, no ano seguinte, num determinado ano, o computador ele era 25% mais rápido que no ano anterior. Né? Depois nós tivemos um boom aqui, num período de tempo, de 52% ao ano. A cada ano, a máquina era 52% mais rápida do que a máquina do ano anterior. Né? Então, nós tínhamos aqui, em 1986, uma máquina 5 vezes mais rápida que no início. Né? Aí vai subindo. No final, em 1988, a máquina mais ou menos 13 vezes mais rápida. No final desse período, nós temos uma máquina aqui, que foi com a invenção do Intel Xeon E de 3.2 GHz, uma máquina 6.000 vezes mais rápida que aquela máquina inicial. Né? Depois foi um período de evolução mais lento, mas temos que lembrar que é uma escala logarítmica. Né?
Então, enquanto nesse ponto aqui inicial nós temos uma máquina 6.000 vezes mais lenta, né? Então, no período aí de 2003 a 2011, no período de 7 anos, nós passamos de uma máquina 6.000 vezes mais rápida para uma máquina 32.000 vezes mais rápida. Né? A escala vem subindo mais devagar e a gente percebe quase uma estagnação. Essa estagnação aqui ela é derivada de que a gente chegou praticamente no limite do hardware. É muito difícil construir um hardware mais rápido, mas nós precisamos de máquinas mais rápidas, né? Como nós vamos fazer para ter uma máquina mais rápida se eu não consigo um hardware mais rápido, se eu não consigo um processador mais rápido? Arquiteturas e organizações. Nós precisamos entender como funcionam as máquinas e nós vamos ver que existem artifícios para tornar essas máquinas mais rápidas, né? Essa máquina aqui foi colocada no ano de 2017, 2018, é o Core i7 Intel com 4 núcleos de 4.2 GHz, fazendo um overclock nele para 4.5 GHz. Isso dá uma máquina 49.935, vamos dizer, 50.000 vezes mais rápida que aquela máquina inicial. Em ordem de grandeza, a gente pode poder ter uma ideia melhor aqui, né? 50.000 vezes significa o seguinte: o que essa máquina, o que esse microprocessador faz em 1 segundo, aquele processador lá no início leva 13 horas e 52 minutos para fazer, leva quase 14 horas, né? Então, nós estamos falando em processar em 1 segundo aquilo que em 1978 levava quase 14 horas para processar. É um ganho gigantesco. Bom, vamos analisar então os impactos dessa taxa de crescimento que a gente viu na figura anterior. Então, melhorou consideravelmente a capacidade disponível aos usuários de computador, né? Sem dúvida. Hoje as máquinas são cada vez mais rápidas. Melhoria drástica em custo-desempenho, né? Que leva a novas classes de computadores. O que são essas novas classes de computadores? Aquele VAX que a gente tinha antes era um chamado mini computador. Ele ocupava uma sala inteira, né? E tinha requisito pesado de temperatura e umidade. Agora começa a surgir workstations de trabalho, né? Surgem os computadores pessoais, que são máquinas muito mais baratas com um enorme poder de processamento, né? Mais do que isso, com a evolução, a gente tem smartphone e tablet, né? Muita gente hoje em dia não usa mais PC, né? Quer fazer o quê? Quer acessar Facebook, ouvir música. Isso um smartphone faz, um tablet faz, acessar a internet faz. Então, não precisa mais de computador, né? Então, aquela boom da internet, grande utilização de computadores, notebooks, hoje em dia, os PCs estão até perdendo espaço para isso, né? Dispositivo cliente usando a internet cada vez mais para acessar grupos de servidores, né? Como se fosse um gigantesco computador. Então, a gente de casa acessa clusters de máquinas para fazer processamento paralelo, né? A indústria de cinema usa muito isso, bota vários microcomputadores de alto desempenho, forma uma rede para fazer animações, fazer filmes, fazer efeitos especiais. Então, consegue um poder de processamento muito grande, né? Então, isso leva o quê? A uma dominância dos computadores baseados em microprocessadores. Hoje em dia, na verdade, não tem mais nada que não tenha microprocessador, né? Até para quem gosta de brincar, o Arduino, né? Para quem conhece o Arduino, uma plaquinha com um microcontrolador que você brinca de fazer eletrônica nele programando a linguagem C. Então, não existe mais nada que não tenha um microprocessador. Então, os mini-computadores foram substituídos por servidores montados em microprocessadores, máquinas enormes que funcionavam como servidores, são agora substituídos por computadores, às vezes por lâminas de computadores ou mesmo máquinas virtuais. Os mainframes sumiram, né? Eles foram substituídos por pequenas quantidades de microprocessadores encapsulados em um microcomputador, né? Supercomputadores de ponta são montados como grupos de microprocessadores, então são clusters. Hoje em dia a gente não fala mais em supercomputador, nós falamos em máquinas montadas com base em computadores. Computador quântico, né? Estou vendo aqui as imagens agora. Pedro citou computador quântico. Além da velocidade, o computador quântico ele não é binário, né? A matéria elementar ela possui mais de um estado. E o computador quântico se baseia nessa variação de estado. Tá. Então, hoje, um computador ele pode armazenar um bit, informação 0 ou 1. Um computador quântico ele pode armazenar uma quantidade arbitrária no que seria um único bit, né? Isso dá uma economia aí muito grande de energia e traz um processamento muito grande. Ainda sobre o impacto, essa melhoria de 50.000 vezes no desempenho permitiu
aos programadores o quê? Trocar desempenho pela produtividade. Até um tempo atrás, o programador ele se preocupava com o desempenho. Ele estava preocupado se uma máquina ia ter desempenho suficiente para rodar o seu sistema. Hoje em dia, praticamente não existe mais. Ele faz o sistema dele, se ficar pesado, compra uma máquina melhor. A gente sabe que vai ter, né? Então, por exemplo, linguagens como Java e Python, é muito mais fácil trabalhar com Java e Python. É uma produtividade muito grande, tem muita coisa pronta. E por ser linguagens interpretadas, elas são muito flexíveis na utilização de variáveis, né? Vários frameworks de programação com vários dispositivos prontos. Então, hoje em dia, o programador está mais preocupado com o quê? Produtividade, produzir rápido. Mudança na implementação do software. A gente tem o software como serviço, né? Um software colocado na internet, a gente não compra mais mídia. A gente baixa software na internet para utilização, né? Própria natureza das aplicações, né? Hoje nós temos sistemas que a fala, o som, imagem, vídeo está cada vez mais importante. Nós estamos dirigindo, usando o Waze, ele vai falando para a gente qual rota precisamos tomar, o que é preciso fazer, né? Ferramentas como o Google Translate, né, faz tradução em tempo real. Você pode botar duas sons, por exemplo, inglês e português. A pessoa fala em português, ele detecta que está falando em português, traduz para o inglês em tempo real. A pessoa responde em inglês, ele detecta que está em inglês, traduz para português em tempo real, né? Então, é algo que já existe, né? Permite ainda apontar a câmera para um texto e enviar a imagem para a internet, né? Eu estava viajando no exterior, tem uns 2 anos isso, tinha uma placa de um determinado ponto turístico que a parte em inglês tinham destruído ela, né? A placa só estava em italiano. Eu queria saber qual era a história dali, eu fui testar e funcionou perfeitamente. Eu tirei uma foto do texto em italiano, questão de segundos, o Google Translate me devolveu aquele texto em português e pude saber exatamente o que se tratava aquele ponto turístico. Então, imagem, sistema de reconhecimento de imagem, transformação dessa imagem em texto, tradução desse texto para outro idioma. E se eu quisesse, ele até falaria em português para mim, se eu não quisesse ler. Então, está mudando muito essa capacidade de processamento, está trazendo muitas inovações. Por volta de 2004, nós tivemos o limite físico da densidade dos transistores, né? Não é nem que não se consiga fazer transistores menores para aumentar a capacidade de integração. O problema é que é tanto transistor junto, processando tão rápido, que esse processamento rápido ele precisa de energia. E quando ele está processando essa energia, ele precisa dissipar calor. Nós chegamos a um ponto em que o chip está tão pequeno que não dá mais para dissipar calor. A gente tem uma dificuldade muito grande. Então, para aumentar a velocidade do chip, aumentar o clock, ele vai fritar, a gente vai ter problema de resfriamento, né? Então, a gente está chegou no limite físico, né? O que a gente passa a fazer, então, a partir de 2004? A gente começa a criar máquinas com mais de um núcleo, né? Mais de um núcleo no processador, e até máquinas com mais processadores para aumentar o desempenho. Então, a indústria de microprocessadores passa, então, a utilizar vários processadores, vários núcleos no único chip, né? E por que a gente está caminhando agora? Melhoria, energia, desempenho e custo é chamada especialização. Microprocessadores com vários núcleos específicos realizam uma classe específica de computação, né? Isso a gente já vê há um certo tempo em videogames, né? Xbox, PlayStation, né? Faz o chamado multiprocessamento assimétrico. Existem processadores e núcleos específicos para fazer gerência de polígonos, cálculo vetorial, cálculo de sons, né? Então, núcleos específicos para funções específicas. Se aquele núcleo faz uma função específica, ele é mais rápido naquele tipo de tarefa. Então, nós criamos núcleos que são especializados que fazem aquilo de uma forma mais rápida, né? Então, a arquitetura precisa acompanhar essa necessidade de desempenho. Bom, vamos ver aqui o conceito de máquina multinível, que é importante para a gente poder entender como a gente consegue programar uma máquina mais fácil e chegar lá no nível do hardware. Então, o que é um computador digital? Tá. Irving aqui está perguntando, né? Atualmente, todos os computadores são baseados na mesma arquitetura? Não, né? Os PCs são baseados para ciência na mesma arquitetura. Quando a gente fala arquitetura, a gente fala, por exemplo, arquitetura x86, é o Intel 32 bits, né?
a arquitetura x64, 64 bits, toda um outro tipo de arquitetura, né? E nós temos outras máquinas, né? Um celular, por exemplo, ele tem a sua arquitetura também, né? Mas os PCs, por exemplo, esses PCs 64 bits, nós podemos dizer que eles são todos a mesma arquitetura, com diferentes organizações. Então, vamos lá. Então, o computador é uma máquina que pode resolver problema executando um programa, né? O programa é uma sequência de instruções dizendo como uma tarefa tem que ser realizada, né? Agora, os circuitos eletrônicos do computador, eles podem reconhecer e executar diretamente um conjunto limitado de instruções simples. A gente vai chamar aqui, de uma forma geral, de linguagem L0. Isso basicamente vai ser linguagem assembly, né? O computador ele recebe um determinado conjunto de bits e ele consegue trabalhar nesse conjunto de bits lá no seu nível eletrônico, lá no hardware, né? Bom, o programador não vai trabalhar com bits, desculpa, não vai trabalhar com essa linguagem a nível de bit. Ele precisa de um computador mais fácil, de um sistema mais fácil para ele trabalhar. Deixa eu puxar aqui a listagem de quem está em aula. Um minutinho para poder puxar a listagem para poder fazer a chamada. Tá feito aqui. Tá, então, tirei agora uma lista de chamada. Quem tiver agora já está presente, né? Então, a gente define uma linguagem que a gente vai chamar de linguagem L0, né? E essa linguagem L0 vai rodar diretamente no hardware, que é a máquina M0, então a máquina do nível 0. A gente precisa, então, projetar um novo conjunto de instruções que é mais conveniente para o programador, né, do que esse conjunto de instrução de máquina. Então, a gente cria uma máquina virtual acima que a gente chama que é uma máquina M1, que utiliza a linguagem L1, né? Bom, a gente tem aqui um problema. O hardware do computador ele pode executar apenas, né, tapelas aqui, apenas L0. Ele não entende L1. Então, a máquina virtual 1 tem a linguagem L1, porém o hardware só fala a linguagem L0. Então, a gente precisa dar uma simplificada para o hardware. Então, para que a L1 possa ser executada, a gente pode usar duas técnicas. A chamada técnica de tradução, que a gente levar para o nosso mundo dos linguagens de programação, são os compiladores, onde cada instrução de L1 vai ser substituída por uma sequência equivalente em L0. Nós vamos traduzir aquela linguagem L1 na linguagem L0. E depois nós vamos pegar isso que foi traduzido na linguagem L0 e entregar para a máquina. Se a máquina fala L0, ela vai entender L0 e vai funcionar normalmente, né? Então, o programa resultante é totalmente em L0, né? E o programa executa, então, L0, né? O outro passo é a interpretação, né? A tradução ela é feita antes. Nós pegamos tudo que está em L1, passamos tudo para L0, né? A interpretação não, ela é durante a execução. Então, o programa está escrito em L0. Durante a execução, cada instrução de L0 é examinada e é executada diretamente numa sequência equivalente de instruções L0, né? Então, a gente vai pegando L1, traduz L0. L1, traduz L0, passo a passo, né? Não é necessário gerar um novo programa L0, né? Mas necessita de um interpretador. E esse interpretador ele tem que executar em L0. Não tem jeito. Ele está escrito em L0. É mais simples imaginar, então, a existência de um computador hipotético, a máquina virtual M1, né? Vamos chamar aqui de máquina virtual, né? Os programadores, então, escrevem seus programas em M1, utilizando a linguagem 1, né? E eles vão ser traduzidos ou interpretados, né? Então, eles podem ser escritos para máquinas virtuais como se as máquinas virtuais realmente existissem, né? Por questão prática, L1 não deve ser muito diferente de L0. É muito difícil fazer uma tradução ou uma interpretação direta, né? Então, a linguagem L1 é uma extensão apenas da linguagem L0, né? Então, não tem problema. Se a gente quer facilitar, então, o que a gente faz? A gente cria uma máquina virtual M2 com uma linguagem L2 que é baseada em M1. Então, a gente passa de L2 para L1 que passa para L0, né? E a gente vai criando tantas máquinas virtuais quanto forem necessárias para facilitar a vida. Um computador com N níveis, a gente pode dizer que ele tem N máquinas virtuais. É aí que a gente fala que a gente tem uma máquina multinível, uma máquina com vários níveis, né? Mas nós sabemos que apenas programas escritos na linguagem L0 podem ser executados pelo hardware. Então, vai ser necessária a tradução ou interpretação de cada nível até a gente chegar lá, né? Podemos ter máquinas com até 6 níveis diferentes, né?
olhando aqui um exemplo de uma máquina de 6 níveis, olhando de baixo para cima, nós temos lá embaixo o nível de lógica digital. Acima dele está o nível de microarquitetura, né? Depois eu vou explicar cada nível desse, você vai ver mais adiante. Né? A microarquitetura para o nível de lógica digital é diretamente para o hardware. Né? O nível de lógica digital são as portas da máquina, são os transistores. Então, é diretamente implementação pelo hardware. Né? A microarquitetura são aquelas instruções em assembly que o programa pode executar, que o computador pode executar. Né? Então, a gente tem acima dele o nível de arquitetura do conjunto de instruções, que são conjuntos de instruções mais elaboradas. Né? Então, a gente pega uma máquina que fala assembly diretamente no hardware, a gente coloca em cima dela o sistema operacional, aqui a gente está falando do hardware direto, não é assembly ainda, tá? É zeros e uns. No nível 3, nós temos o nível do sistema operacional. Então, o sistema operacional ele nos dá uma máquina virtual, vocês vão estudar esses sistemas operacionais, ou alguns já estudaram. Né? Acima dele, nós trabalhamos com linguagem assembly, essa linguagem assembly vai utilizar tanto instruções do nível 2 e nível 1, quanto algumas instruções que o sistema operacional pode oferecer. O sistema operacional oferece novas rotinas que facilitam a utilização. Né? E acima da linguagem assembly, nós temos o nível de linguagem orientada a problema. Para usar a linguagem C, Java, Python, C++, C Sharp, cada um vai escolher a linguagem que quiser. Vendo melhor aí cada nível desse. Né? O nível lógico digital, nível 0, a gente está falando nível de portas. Portas OR, portas AND, porta NO. Tá? Normalmente, são implementadas em um chip. Aqui é um exemplo de um chip. Tá? Aqui é um exemplo de um chip com 14 portas, né? 14 conectores, que tem 4 portas E. Então, contém objetos conhecidos como portas, são montados a partir de componentes analógicos como transistores. Eles vão ser unidos para criar os componentes digitais. Né? Então, a gente consegue modelar dispositivos digitais com isso. Né? Cada porta tem uma ou mais entradas, por exemplo, na porta AND, né? Com uma saída com uma função simples, como essa entrada. Por exemplo, a porta AND, ela só tem saída positiva se nós tivermos positivo em ambas. Então, ou seja, se tiver negativo e negativo, sai negativo. Negativo e positivo, sai negativo. Só se tiver positivo e positivo, vai sair positivo. Tá? Você vai ver mais adiante também isso aí. Né? Um pequeno número de portas pode ser combinado para formar uma memória de 1 bit. Tá? Então, a gente consegue combinar essas portas para fazer uma memória. Tá? Isso aqui é apenas didático. As memórias elas são feitas com um núcleo diferente por questões de economia de energia. Tá? Mas é possível construir. O nível seguinte, nível de microarquitetura. Nós já pegamos aquelas portas, né, e utilizamos para formar níveis lógicos, né, componentes maiores para formar um microprocessador. Então, normalmente é uma coleção de 8 a 32 registradores. Né? O registrador é a memória intermediária de alta velocidade para ajudar em cálculos mais rápidos. Né? Junto deles tem uma memória, tem uma unidade lógica e aritmética, que é encarregada de efetuar operações como comparações, somas, subtrações, então operações mais simples. Né? Esses registradores são ligados à unidade lógica e aritmética para formar o que a gente chama de caminho de dados. Isso aqui é um conceito de caminho de dados. Né? E essa operação básica consiste em selecionar um ou dois registradores, fazer com que a aula opere sobre eles e armazena de volta o resultado no registrador. Falar um pouco mais do conceito de máquina virtual. Né? O que é uma máquina virtual? A gente tem máquina virtual, a gente tem vários conceitos para máquina virtual. Né? Fala primeiro do que é máquina virtual aqui para a gente. Uma máquina virtual para a gente vai ser pegar uma máquina que é mais complexa e tornar uma máquina mais fácil. Né? O que significa uma máquina mais complexa e uma máquina mais fácil? Vou pegar um exemplo que todo mundo entenda aqui. Unidade de disco. O que é uma unidade de disco? Uma unidade de disco é um local onde nós podemos armazenar informações múltiplas de 512 bytes. Então, se eu trabalho numa máquina lá no nível 0, o que eu vou armazenar no disco? Eu vou precisar alocar setores do disco para armazenar minha informação. Então, se eu tenho um arquivo do Word, por exemplo, e eu quero gravar nesse disco, eu preciso saber quais setores estão livres, separar esse arquivo do Word em várias partes de 512 bytes e gravar essas várias partes nesse disco. E explorar, e, de alguma forma, saber quais são os setores que estão armazenando esses arquivos. Essa é a máquina real que eu tenho. Esse é o hardware que eu tenho real. Né?
O que é uma máquina virtual sobre esse hardware? Que é uma máquina virtual que o sistema operacional oferece? É o mesmo disco, mas com um sistema de arquivo implementado. Ao invés de eu ter que ir lá no disco para saber quais setores estão livres, eu simplesmente dou um nome para o meu arquivo, entrego para essa máquina virtual com o sistema operacional e falo assim, armazena esse arquivo tem esse nome, e eu dou um nome para ele, documento.docx. Né? E o sistema operacional faz a gravação. Né? O que é a máquina real? A máquina real é um disco com setores de 512 bytes, as informações estão gravadas. O que é a máquina virtual? A máquina virtual é um disco com o mesmo tamanho, mas eu não gravo setores, eu gravo arquivos. Eu dou um nome para o arquivo e esses arquivos são gravados em disco. Então, aí eu já tenho uma máquina virtual. Sempre que eu pego uma máquina mais difícil de ser utilizada, coloco em cima dela funções que facilitam a minha utilização, eu estou dizendo que eu tenho uma máquina virtual. Tá legal aí, Pedro? Esse conceito? Agora, existe também o conceito de máquina virtual, que é o que a gente tem hoje, por exemplo, o VirtualBox, VMware, né? Que não é bem fazer uma máquina simplificada, mas sim fazer uma máquina, não é uma máquina mais fácil, mas sim pegar um conjunto daquela máquina real. Então, eu tenho um... Professor? Oi. Posso tirar uma dúvida? Claro. Então, mas uma máquina, esse conceito de máquina multinível, essa coisa de uma máquina virtual ser uma simplificação, né, uma forma mais fácil de trabalhar com a máquina real, seria então a ideia de abstração, né? Isso, exatamente. Entendi. Obrigado. Bom, então, e uma máquina virtual no conceito do VirtualBox, por exemplo, ou VMware? Eu tenho uma determinada empresa. Vamos dar um exemplo bem prático. Vocês precisam de um servidor na internet. Hoje em dia, ninguém bota mais um servidor no espaço físico. Né? Não é que ninguém bote mais. Né? Não vale a pena botar. Né? Por que não vale a pena botar? Para a gente botar um servidor num local, um servidor importante, esse servidor a gente precisa ter mais de um link de dados, os dois confiáveis de preferência, para se houver problema em um outro poder suportar. Eu preciso de refrigeração. Eu preciso pagar uma pessoa para fazer a manutenção da máquina, a manutenção do hardware. Eu preciso de no break, eu preciso de sistema gerador para que, se faltar energia, tudo fique funcionando normalmente. Uma infraestrutura dessa é cara. Né? Então, o que eu faço hoje em dia se eu preciso de um servidor? Eu alugo espaço num data center. Um data center, a pessoa monta um data center, provê isso tudo, faz toda a manutenção física para mim, tem os links redundantes, tem geradores, tem no-breaks, tem tudo que eu preciso por um custo bem menor, porque ele vai ratear esse custo entre os seus vários clientes. Né? Mas ele também não vai colocar lá um monte de máquina para cada um. Né? Eu quero um servidor, ele vai comprar um servidor físico, botar um servidor físico lá para mim, ter aquele monte de máquina lá? Não vai, também para ele é muito caro. Então, o que ele faz? Ele compra uma máquina parruda, né? A gente já sai aí da ideia de microcomputadores, a gente já passa para sistemas maiores, né? Uma máquina com uma quantidade enorme de memória, com vários discos interligados. Então, eu estou falando aí de uma máquina de 1 terabyte de RAM, dezenas de exabytes de disco. Tá? Então, máquina com uma capacidade enorme, vários, centenas de processadores. E quando eu vou alugar uma máquina, eu falo assim, eu quero uma máquina que é equivalente a um i7, com 2 núcleos, 8 GB de memória RAM e 2 GB e 1 TB de disco. Ele cria uma máquina virtual nessa máquina dele, é um outro conceito de máquina virtual, onde essa máquina virtual é um subconjunto da máquina real. Né? Então, eu crio essa máquina virtual e essa máquina vai me dar o desempenho equivalente àquela máquina virtual. Né? Se a gente trouxer para um nível mais simples, o VMware também no computador pessoal, eu tenho uma máquina aqui com 8 GB de memória. Para fazer testes, eu crio máquinas com 2 GB de memória. Né? Então, eu estou criando máquinas virtuais em cima dela, onde cada máquina virtual dessa eu instalo um sistema operacional diferente. E eu tenho o desempenho, no meu caso, o desempenho do meu processador dividido. No caso de um data center, tem todo um software por trás que garante o desempenho do processador que a gente quer alugar. Tá ok esses dois conceitos aí de máquina virtual? Esse data center com vários processadores, é o mesmo conceito de cluster. Não, um cluster ele é um conceito um pouco diferente. Um cluster é o caminho contrário. Né? Por exemplo, eu quero ter um supercomputador.
se eu quiser ter um supercomputador, já é difícil de eu comprar, né? Os governos que produzem supercomputadores dificultam muito a venda, porque é o tipo de cálculo que pode ser utilizado para simulações de nucleares, desenvolvimento de armas, né? O que eu faço? O que é um cluster? Eu monto uma rede de computadores. Nessa rede de computadores eu boto centenas de máquinas, por exemplo, máquinas i7, e essas máquinas elas dividem o compartilhamento, né? Então você pega lá 100, 256 servidores, coloca todos eles juntos, eu pego um determinado processamento, divido por todos eles fazem parte do processamento e depois devolvem tudo, né? Então eu consigo máquinas muito mais velozes, né? É um conceito um pouco diferente, tá? Isso, conforme eu falei lá no início, é muito usado pela indústria de cinema para fazer animação, né? Eles dividem a animação em várias partes, cada computador processa uma parte e depois junta tudo, né? Então, o Gleison até botou aí, o cluster consegue juntar 2 servidores tornando um. Isso é exatamente isso, né? Só que normalmente a gente faz cluster com várias máquinas, né? Bom, então, isso aqui é nível 1, né? Nível de arquitetura do conjunto de instrução, nível 2, né? É também conhecido como nível ISA, né? Descreve as instruções interpretadas pelo microprograma ou executadas pelo hardware, né? Você vai ver mais para frente com mais detalhes de microprograma, mas microprograma é o seguinte: alguns microprocessadores, por questões de versatilidade, eles não executam a instrução diretamente pelo hardware, eles têm um software dentro dele. Então, dentro daquele hardware, dentro do chip, existe um software que está rodando ali dentro. Quando ele recebe uma instrução, ele interpreta aquelas instruções utilizando o hardware do microprocessador, tá? Então, alguns microprocessadores eles têm um microprograma, outros não, outros executam diretamente pelo hardware, né? São computadores conhecidos como RISC, a gente vai também estudar, né? Então, nesse nível 2, a gente define quais são as instruções que uma máquina executa, né? Instruções em bem baixo nível mesmo, 0 e 1. No nível seguinte, vem o nível de sistema operacional, né? Que é o nível 3. A gente costuma dizer que é um nível híbrido. É um nível híbrido porque parte das instruções que essa máquina virtual oferece são instruções do processador, né, do nível ISA. Outras instruções são instruções do próprio sistema operacional, né? Por exemplo, que eu falei com vocês, gravação em disco, a instrução write, é uma instrução que está no sistema operacional, é uma instrução do sistema operacional, né? Mas se eu quiser ler diretamente uma posição que está em memória RAM, aí é uma instrução do nível ISA, uma instrução de nível 2, né? Por isso que ele é híbrido, né? Parte das instruções também está no nível 2, né? E há um conjunto de novas instruções, uma organização de memória diferente, é mais fácil utilizar, capacidade de executar 2 ou mais programas simultaneamente e diversos outros recursos, né? Aqui alguns exemplos de sistemas operacionais, né, de figurinhas. Nível de linguagem assembly, tá? Já está nível do sistema operacional, né? Os 3 níveis mais baixos não servem para um programador comum, né? A linguagem C está lá no nível 5, tá? O Pedro está perguntando, é o próximo nível aqui. Nível 5, nível de compiladores, né? Então, nível de linguagem assembly, nível 4, é para o programador assembly. Então, aqui a gente já fala em programador comum, né? Um programador comum, se quiser programar em assembly, boa sorte, só ir lá e programar, né? O assembly já dá umas estruturas mais fáceis, a gente consegue fazer estrutura de repetição com ele, né? Mas ainda assim é mais complexo de ser utilizado. Quem vai usar assembly é o pessoal que vai desenvolver novos sistemas operacionais, vai desenvolver os interpretadores, vai desenvolver os tradutores, tá? São escritos por programadores que se especializaram no projeto de novas máquinas virtuais. Então, quem vai escrever em assembly tem que conhecer muito bem o funcionamento da arquitetura, né? Então, os níveis 4 e acima são voltados para o programador, em geral, mas nem sempre os níveis 4 e superiores são apoiados por tradução, tá? Ou seja, compiladores, mas também tem interpretadores. Nível 4, na realidade, é uma forma simbólica para usar linguagem subjacente. Então, mover dados da memória. A gente vai escrever em assembly. Move bx, um endereço de memória. Isso é uma forma mais fácil de colocar os zeros e uns na instrução de baixo nível. Fornece um método para escrever programas por níveis 1, 2 e 3. Né? Então, o nível 4 é um facilitador para os outros níveis, né? Programas em linguagem de montagem, tá? Linguagem de montagem é a linguagem assembly. Deixa eu pegar aqui, né?
Então, quando a gente fala em linguagem de montagem, a gente está falando em assembly, terminando com BLY. Tá? É a linguagem. Tá? Chegando gente nova aqui. O programa que realiza a tradução é o assembler. Tá lá embaixo. Né? Então, o assembler é quem pega as instruções em assembly, que são as instruções que estão aqui embaixo à direita, né, que estou achurando. Tá? O assembler pega isso aqui que está em assembly e traduz em linguagem de máquina. Então, ele vai mudar move a XCS, vai botar uma sequência de zeros e uns que são a linguagem de máquina. Então, esse mnemônico são assembly, linguagem de máquina 0 e 1. Vou pegar meu laser de novo. E, por fim, no nosso exemplo aqui, o nível 5, né, é o nível de linguagem orientada a problema. Normalmente, consiste em linguagem projetada para serem usadas por programadores de aplicações. É linguagem C, linguagem Java, C++, C Sharp, Python, Perl, PHP, Pascal, né? É linguagem que cada um quiser utilizar. Né? Então, normalmente, compiladores ou interpretadores. Então, nós temos linguagens que são C, C++, C Sharp, que são puramente compiladas, elas são traduzidas diretamente em linguagem de máquina para serem utilizadas, por isso elas são muito rápidas. Temos linguagens como Perl e PHP, que são linguagens que são interpretadas, né, Python também, que cada código, cada comando dela é interpretado durante a execução, então são linguagens que são mais lentas, mas elas são muito versáteis. E nós temos a linguagem Java, que é uma linguagem intermediária. Né? O Java tem os dois passos. Ele passa primeiro por um compilador para testar todo o código, ver se está tudo certo, e converte código Java no bytecode que vai ser interpretado por uma máquina virtual Java. Então, o Java também é um exemplo de máquina virtual. Então, a gente estaria colocando mais um nível aqui, né? Onde o usuário tem o seu programa convertido num bytecode e a máquina virtual Java vai interpretar. Tá, o Gleison está falando aí que está dando problema. Deixa eu ver aqui. O pessoal todo está enxergando bem o slide ou está tendo problema aí? Tá dando para enxergar perfeitamente. Então deve ser local contigo, Gleison. Aqui está tudo normal. Pescar aqui uma pergunta do Pedro. Dentro do nível 5, dá para afirmar que há diferença em nível de proximidade com a máquina real, né? Pois C permite um controle muito melhor da RAM, que não ocorre em Java, por exemplo. Aí você tem, na verdade, as linguagens de programação têm suas gerações, né? A linguagem C, por exemplo, é uma linguagem de terceira geração. E ela é uma linguagem bastante próxima do assembly. Inclusive, em linguagem C, deixa eu pegar uma caneta aqui, não sei se vocês sabem, pouca gente sabe disso, mas em linguagem C dá para fazer uma brincadeira interessante, né? Quem souber programar em linguagem C, você pode fazer isso aqui, ó. Um comando ASM, abre chaves, fecha chaves. E aqui dentro da chave você pode botar código direto em assembly. Não precisa nem dizer o quanto é perigoso fazer isso, né? Mas você tem uma ideia do nível de controle que a linguagem C permite. Permite mexer direto lá no assembly, né? Mas sim, existem máquinas virtuais em níveis diferentes. Conforme eu comentei aqui, o próprio Java oferece um outro nível de máquina virtual, já que os programas em Java eles são interpretados por uma máquina virtual Java. Tem uma mensagem aqui. Estou vendo aqui, Gleison está um pouquinho dividindo a tela, mas eu já acho que esse seja problema do Teams, não é nem da internet de vocês, não. Falando um pouco aqui da evolução das máquinas, programas escritos em uma verdadeira linguagem máquina, né, de um computador podem ser executados diretamente pelo circuito, sem qualquer interpretação ou tradução. Né? Esse circuito eletrônico é que forma um dispositivo que é o hardware do computador. Né?
que são aqueles objetos tangíveis. Então, quando a gente fala em máquinas de nível 1, de nível 2, a gente está falando em abstrações do hardware, né? Quando a gente fala em linguagem nível 0, a gente está falando em executar diretamente no hardware do computador. Então, dá um desempenho melhor, né? Por outro lado, o software consiste em quê? Em algoritmos e suas representações, né? Qual é a essência do software? Conjunto de instruções para compor os programas, e não o meio físico no qual estão gravados, né? Essa aqui é uma frasezinha bonitinha, mas quer dizer basicamente o seguinte: quando a gente compra um software, ou a licença de um software, ele vem, por exemplo, numa mídia de DVD. A gente não está comprando aquela mídia, a gente está comprando o algoritmo que está ali dentro, né? Então, o software não é algo bem tangível, enquanto o hardware é, né? Antigamente, a gente falava que o hardware é aquela parte do computador que a gente bate, né? Que o software é a parte que a gente xinga, né? Para ter uma ideia mais clara. Bom, nos primeiros computadores, essa fronteira entre hardware e software era bastante nítida, né? Hoje é difícil distinguir, né? Existe uma frase na computação que fala o seguinte: hardware e software são logicamente equivalentes, né? O que essa frase quer dizer? Quer dizer o seguinte, tá? Isso eu vou falar para vocês, ela é provado, tá? Que qualquer coisa que eu faço em software, eu posso fazer em hardware. Então, eu posso fazer um hardware para qualquer coisa. Fábio, eu posso fazer um hardware que execute algo como Word? Tá, pode. Sim, dá para fazer. O problema é o tamanho desse hardware e quanto vai custar para fazer esse hardware. Vale a pena fazer esse hardware, né? Da mesma forma, eu posso fazer um software que simule o hardware? Claro, né? O que a gente mais tem por aí são simuladores, emuladores. A gente pega videogames antigos e emula no PC. Então, os emuladores nada mais são do que um software simulando o hardware, né? Então, qual é a fronteira, né? Quais funções vão ser executadas por software e quais vão ser executadas por hardware? Isso aí vai variar muito o quê? Com tendência econômica, né? Vale a pena fazer isso? No início, os computadores, os primeiros microprocessadores, por exemplo, o 8086 do primeiro PC, ele só fazia soma e subtração. Se eu quisesse fazer uma operação de multiplicação e divisão, isso era feito por software. Eu precisava de um software que fizesse isso através de somas e subtrações sucessivas. Era muito caro naquela época fazer um hardware que tivesse essa capacidade de fazer multiplicações e divisões e outras operações matemáticas. Com o passar do tempo, a tecnologia foi evoluindo e foi mais fácil fazer esse hardware. Então, na época do 286 e 386, existiam processadores que tinham ou não essa capacidade de fazer esse processamento diretamente pelo hardware. Hoje em dia, não. Todos já fazem isso diretamente por hardware, né? Então, essa capacidade vai estar no hardware ou no software? Vai depender basicamente do custo para fazer isso e se vale a pena. Fábio, quando usamos esse recurso, você citou usar sempre dentro do C, o comando pula o sistema operacional? Não pula, não. Tá? O sistema operacional, vocês vão estudar isso na disciplina dos sistemas operacionais, o microprocessador ele tem chamado modo protegido, que é o modo núcleo, né? E tem chamado modo usuário. Quando um programa está sendo executado, ele está sendo executado em modo usuário. Então, não adianta você botar código em assembly que você não vai conseguir burlar o sistema operacional. Se você botar ali alguma instrução em assembly que seja crítica, o seu programa vai gerar uma exceção e vai ser encerrado, né? E a verdade também é o seguinte: quando você escreve um programa em linguagem C e passa pelo compilador, ele vai ser todo traduzido em assembly. O seu código vai virar todo linguagem máquina. O que você faz ali naquelas aspas nas chaves do ASM, é você botar o seu código assembly, mas no final ele vai ser misturado com o código assembly da linguagem C, né? Isso é só quando você quer fazer alguma coisa muito otimizada mesmo. É um recurso que normalmente só é utilizado por quem escreve sistema operacional, que precisa de otimização. Então, vamos ver. A invenção da microprogramação. Isso aqui é um exemplo de uma coisa que foi e voltou, né? Primeiro, os computadores digitais possuem apenas dois níveis: nível ISA e nível lógico digital. O nível ISA é aquele nível de linguagem de máquina, né? E o nível lógico digital são as portas lógicas, é o hardware do computador, né? Os circuitos no nível lógico digital eram complicados e poucos confiáveis, né? Em 1951, um sujeito chamado Maurice Wilkes, tá, sugeriu o seguinte:
um computador de 3 níveis para simplificar o hardware pouco confiável. Então, a ideia era o seguinte, o hardware é pouco confiável, né? Então, se o hardware é pouco confiável, vamos fazer aqui um hardware mais simples, que faz menos coisa, e fazer um programa interpretador para esse hardware, né? Essa máquina também tem um interpretador, que é chamado de microprograma. O que é um microprograma? O microprograma é um programa que está dentro do microprocessador, interpretando as funções, os comandos do nível ISA, né? Com isso, eu consigo fazer um hardware mais simples, mais fácil e que dá menos problema, né? Então, eu criei um nível aqui, um microprograma. Eu criei um nível que a gente vai chamar aqui, seria o L1, tá? Embora seja dentro do microprocessador, né? Essa simplificação reduz, então, o número de válvulas. Então, isso aumenta a confiabilidade do computador, né? Até que, em 1970, essa ideia de interpretar o ISA diretamente por um microprograma era dominante. Basicamente, todos os microprocessadores da década de 1970 tinham essa ideia. Um hardware mais simples e um programa dentro dele interpretando todos os comandos que eram passados para o computador. Tá ok esse conceito aí de microprograma? Tá? Então, nós temos um chip. Dentro do chip tem um software, chama microprograma, e só para interpretar cada instrução. Com isso, a complexidade fica toda no software. A gente simplifica o hardware. Ou então inventaram um sistema operacional. Tá? Quando inventaram o sistema operacional, né, a gente tem que, no passado, os computadores eram operados diretamente pelos programadores, que inseria pessoalmente seus cartões perfurados, então não era mais também aquela época dos cabos e chaves, né? A programação era feita em cartão perfurado, o programador perfurava seu cartão e ele ia na máquina, colocava o cartão, a máquina lia esses cartões, era um programa em Fortran. Ele botava os cartões do Fortran, a máquina carregava o compilador Fortran, ele botava os cartões do seu programa em Fortran, Fortran compilava, executava e imprimia o resultado. Tá? Inventaram, então, em 1970, o sistema operacional. Né? O nome sistema operacional, esse operacional, inclusive, vem da ideia de substituir o operador. Ele será o operador da máquina. Então, com isso, a gente cria uma máquina virtual, onde existe um operador, no qual a gente passa para ele nossos programas. Criou o que a gente chama de chamadas de sistema. O que é chamada de sistema? Chamadas de sistema são novas funções que a máquina tem, que são inseridas pelo sistema operacional, né? Então, quando eu quero executar, por exemplo, o que é o write para escrever em disco? O write é uma chamada de sistema, é uma implementação a nível de sistema operacional, né? E os sistemas operacionais passaram por várias evoluções, né? Os destaques são sistemas batch. O que é um sistema batch? É um sistema que eu digo tudo que o computador deve fazer durante a noite, por exemplo. Eu vou embora. Durante a noite, o computador faz o trabalho todo sozinho. No dia seguinte, eu pego esse trabalho pronto. E também sistemas de tempo compartilhado. O sistema de tempo compartilhado é aquele em que vários usuários estão usando a máquina ao mesmo tempo, né? Esses dois sistemas aqui, batch e tempo compartilhado, vocês vão estudar em detalhes em sistemas operacionais, tá? E é só histórico. Bom, migração da funcionalidade para microcódigo. Então, em 1970, né, os projetistas perceberam que podiam acrescentar novas instruções ampliando o microprograma. Então, olha que beleza que aconteceu aqui. A gente tinha um hardware complexo e pouco confiável. Criou o microprograma para poder facilitar. Como esse é um software, se eu troco esse microcódigo, se eu troco o microprograma de um processador, eu troco a forma como o microprocessador funciona. Eu acrescento novas funções ao microprocessador, novas operações. Tá? Então, a gente pode acrescentar novas instruções de máquinas por programação. Nós podemos programar o microprocessador. É possível, numa arquitetura de PC, eu mudar a programação do Intel i7? Cara, é possível, sim. Mas o seu hardware vai ter que dar suporte para isso. Tá? Não é tão simples, até por questão de segurança, uma máquina comum não vai dar esse nível de liberdade ao usuário. Mas, dependendo do hardware que você comprar, você consegue mudar a programação do seu microprocessador. Agora, criou-se uma série de funções não essenciais, tá? Embora fosse um pouco mais velozes com a sequência existente, né? Por exemplo, operação de incremento. Vou botar aqui um código em linguagem C, que ele é simples, que embora... vamos lá, vai ser simples. Eu tenho uma variável i, eu boto i igual
AI mais 1. Isso aqui é o código de linguagem C para incrementar o valor de uma variável. Quando isso é traduzido para assembly, o que é feito? Essa operação aqui, I igual a I mais 1, ela vai fazer a transferência de uma informação da memória para um registrador, vai colocar o valor 1 em outro registrador, vai realizar a operação de soma, vai armazenar esse resultado intermediário no outro registrador e depois vai jogar isso para a memória. Uma série de operações. Inventaram por microprograma a função I++. O que é a função I++? I++ é a função também em linguagem C que faz exatamente isso aqui. Soma 1 ao I. Só que I++ é operação de incremento. Incremento, o microprocessador ele é capaz de fazer em um passo, em uma única instrução. Então, se em linguagem C eu escrevo isso, né? Vou pegar aqui agora a minha marca T. Se em linguagem C eu escrevo dessa forma ou dessa outra forma, o resultado é o mesmo. Porém, da segunda forma é muito mais rápido. Então, por microprograma, eu consigo acrescentar novas instruções que parecem que são instruções bobas, que acrescentam quase nada, mas que me dão um ganho de desempenho. Dentro de um loop, por exemplo, de uma operação simples, um loop muito grande, isso vai fazer a diferença no desempenho do sistema. Outros exemplos de novas instruções. Multiplicação e divisão de inteiros. Foram acrescentadas depois. Antes só tinha soma e subtração. Aritmética de pontos flutuantes. Aceleração de laços de looping, while, for. Manipular cadeias de caracteres com comando só. Cálculo vetorial. Para jogos, cadeia de caracteres de cálculo vetorial é importantíssimo. Mover processo na memória após o ensino da execução, é chamada relocação, que vocês vão estudar em sistema operacional. Isso é uma operação fundamental, porque se eu tenho vários processos concorrendo em memória, estão espalhados pela memória, eu posso precisar movimentá-los de vez em quando. Instruções especiais para áudio, para imagem, multimídia. Isso leva a máquinas a instruções cada vez mais especializadas e mais fáceis para o programador. Bom, então, comentei com vocês no início que era importante ter o histórico, porque tendo histórico a gente viu o que acontecia para poder entender como as coisas evoluem, vão e vêm. Então, o que a gente tinha antigamente? Tudo feito pelo hardware. Aí inventaram o microprograma. Passou tudo a ser feito por microprograma. Os microprocessadores recebendo um software para isso. E o que está trazendo hoje? A eliminação da microprogramação. Não de todo, mas boa parte dela acontecendo. Então, os microprogramas cresceram muito, principalmente em 1960, 1970, nessas décadas, e tendiam a ficar mais lentos à medida que se tornavam mais volumosos. Quanto mais instruções eu coloco, mais complexo para o microprocessador e mais lento o microprocessador fica. O que os pesquisadores perceberam? Se eu elimino o microprograma, promovo uma drástica redução no conjunto de instruções, porque se eu estou tirando o microprograma, eu tenho que diminuir a minha quantidade de instruções. Dá para fazer hardware para todas elas? Claro que dá, a gente já viu isso, são equivalentes. Mas não é conveniente por questões de custo. Então, a gente elimina aquelas instruções que são redundantes e faz com que o restante das instruções sejam executadas diretamente para o hardware. Essas máquinas podem ficar mais rápidas. É tecnologia de processadores, chamada processadores RISC. Eles têm menos instruções, mas as instruções são executadas diretamente pelo hardware. Então, ele fica mais rápido. Ou seja, o projeto de computador fecha um ciclo completo, voltando ao modo como era antes da invenção da multiprogramação. Então, a gente tinha diretamente pelo hardware, por questão de confiabilidade, criou o microprograma, o pessoal descobriu que o microprograma podia fazer muita coisa, então, com isso, os processadores foram ficando inchados, chegou a ponto de cair o desempenho por tanta coisa, então, aquele pessoal que precisa de máquinas com maior desempenho, servidores principalmente, falou, não, chega, agora eu quero hardware de novo. Acabou com o microprograma e volta para a máquina RISC, tendo hardware mais rápido. Conclusão que a gente tira, então. A fronteira entre o hardware e o software ela é arbitrária e ela muda constantemente. A Rony está perguntando, e se fosse igual a I mais 2? Aí tem que fazer, tá? Não tem incremento duplo. Aí a gente precisa realmente fazer o I igual a I mais 2. Bom, com isso a gente fecha o que a gente estava previsto para hoje. Deixa eu
voltar aqui o vídeo. Então, agora é com vocês aí. Como é que... Alguém tem alguma dúvida, tem alguma pergunta a fazer ainda? Vou tirar mais uma listagem agora dos presentes, para facilitar a minha chamada. Pronto. Alguma pergunta aí? Vocês querem fazer alguma pergunta, colocar alguma coisa? Bom, então, foi mais ou menos como eu conversei no início, né? Fica um pouco difícil dessa maneira, porque em sala de aula fica mais fácil, né? Mas nessa aula hoje já teve interações, aí eu queria pedir que vocês pudessem, vamos manter esse ritmo, continuar assim. Não tem problema nenhum interromper a aula, na verdade não é interromper, né? É colaborar com a aula, quando alguém pede para uma explicação melhor, seja colocando áudio aqui, ou seja escrevendo, na verdade eu encaro, né? Todo professor encara como uma colaboração, não uma interrupção, tá? Fica mais dinâmico, fica melhor, a gente consegue conversar melhor, tá? Então, qual o esquema que a gente mantém? A partir da semana que vem, eu vou entrar aqui, ver se tem alguma dúvida de aula anterior, né? Eu vou sempre colocar para vocês com antecedência esses slides, tá? Para que vocês quiserem dar uma lida antes. Todo slide vai ter os capítulos dos livros, quais livros que foram utilizados também, para vocês quiserem dar uma lida, dar uma pesquisada no livro também para aprofundar no assunto, quiser perguntar, fica à vontade. Né? Que Luan, né? Professor, tá me ouvindo? Oi, pode falar. Oi, eu tô com uma dúvida. Você vai colocar essa aula no YouTube? Vou sim. Terminando a gravação aqui. Beleza. Só que a minha internet demora um pouco, né? Antigamente eu conseguia botar no mesmo dia. Hoje não vai ter como com a internet que eu tenho, mas amanhã vai estar lá. Tá, é porque eu cheguei 30 minutos atrasado, confundi a plataforma e eu fiquei boiando um pouco. Aí eu vou reassistir. Não, sem problema. Se quiser tirar dúvida semana que vem, ou então usando o ambiente, mandando mensagem, sem problema. Já vamos usar lá fora. Tá ótimo. Obrigada. Né? Aqui, Luan, sobre o SEO com bom desempenho a partir de uma linguagem de alto nível com Python Java. Existem alguns sistemas operacionais que foram feitos. Python é interpretado, né? Acho que não dá, não. Tem até um livro que fala sistemas operacionais em Java, né? Mas é didático, não dá desempenho. O sistema operacional ele tem que ser... Para ter desempenho suficiente, para funcionar realmente como sistema operacional, a gente precisa... Assim, para ser sério, a gente precisa ter uma linguagem compilada. Normalmente é feito em linguagem C ou C++. Tá? É a linguagem dominante para as momentos operacionais. Se pode... É difícil... Bom desempenho é difícil, porque são linguagens interpretadas. Né? É possível fazer? É possível fazer. Tá? Mas vai ter que ter o apoio do que a gente chama de... Está faltando a palavra aqui agora. Quando a gente cria um sistema de máquinas virtuais, como é num data center, por exemplo, ele precisa suportar a instalação de outros sistemas operacionais. Né? Se você for escrever um sistema operacional em Java, é possível. Mas você vai precisar instalar no seu hardware um monitor de máquina virtual Java, para que ele possa interpretar o seu sistema operacional. Aí você vai ter um sistema operacional interpretado. Você vai ter uma queda de desempenho, mas é possível fazer sim. Aí é bem mais fácil, inclusive. Já pode ser, já só ficar agora tirando dúvida de quem tiver dúvida, sem problema sair. Quanto RAD é dependente do SO e qual o nível de dependência deles? Bom, isso aí é sistemas operacionais, né? Mas eu vou falar para vocês. Na verdade, é o seguinte, os primeiros computadores, um hardware complexo, o sistema operacional ele veio para facilitar a utilização dos computadores. Né? E os sistemas operacionais eles foram evoluindo cada vez mais. Tá? E chegou um ponto que o sistema operacional precisava do apoio do hardware. Né? Por exemplo, máquinas multiusuário, sistemas de multiusuário. A gente tem processos de vários sendo executados concorrentemente.
não dá para fazer essa proteção em software, né? Não é que não dá, né? A gente viu aqui sempre dá para fazer software errado. Mas o software vai ficar muito lento se eu for fazer o controle de quem está acessando que área de memória. Então, o sistema operacional ficou dependente de que o hardware faça alguma parte. Então, essa parte de gerência de memória, por exemplo, hoje em dia é feito pelo microprocessador. O microprocessador entrou na parte de gerência de memória. Então, a gente diz hoje em dia que hardware, microprocessador e sistemas operacionais caminham em paralelo. A forma como é feito o endereçamento de memória 64 bits, por exemplo, Intel 64 bits, tá? É uma forma padrão da arquitetura do PC 64 bits. Então, a gente não vai falar em segmentação do Linux ou segmentação do Windows. A segmentação é do Intel. Foi a Intel quem definiu, claro, junto com a Microsoft junto como seria esse nível de trabalho, esse nível de segmentação, né? Quem não viu a lições operacionais vai ver segmentação depois. A segmentação é uma forma de colocar um programa em memória. Então, nós temos tanto o microprocessador quanto o sistema operacional caminhando junto para trabalhar a segmentação. E várias coisas no microprocessador estão assim atualmente, né? Então, o pessoal Intel, Microsoft, Apple, eles conversam muito sobre como o hardware pode evoluir para facilitar o sistema operacional. Okay? Alguma pergunta? Professor, eu tenho. Sim, não. Você falou que você vai indicar algumas bibliografias, né? Uhum. Tá, você vai colocar onde? No fórum? Tá no próprio slide, eu coloco no fórum também. Mas, por exemplo, Ah, nesse tá no slide que já slide. está no fórum, nesse PowerPoint que já está no fórum, o terceiro slide, se não me engano, é falando qual é a bibliografia dessa aula. E toda aula eu vou fazer Tá, isso. Mas eu vou tá botar bom. também uma lista. Lá no fórum eu botei um site para vocês, onde eu vou botar informações mais organizadas. Eu coloco lá que fica mais fácil vocês acompanharem. Tá bom. Um livro para aprofundar mais, são os livros que eu indiquei aqui, né? O Tannenbaum, o Stalins e o Enesis. Né? O Stalin e o Tannenbaum, acho que eles são melhores. Tá? O Enesis é mais atual. Né? O overclock vai ser modificado pelo sistema, né? No passado, isso era mais comum de ser feito. O problema do overclock é o aquecimento. Você normalmente diminui a vida do seu processador. Por trabalhar mais aquecido, um microprocessador, ele tem como todo componente, ele vai falhar um dia. Né? A gente chama de MTBF, é o tempo de vida médio dele. E a temperatura de operação dele, tudo isso é calculado para que ele tenha uma vida longa. Quando a gente faz overclock, a gente faz ele trabalhar com a faixa de temperatura acima. Né? Ele vai trabalhar com mais ciclo, então ele vai esquentar muito mais e ele vai ter uma menor capacidade de dissipação. Pode levar a queima. Isso é bastante comum até em placas de vídeo. O pessoal faz overclock de placa de vídeo. A placa de vídeo, às vezes, dura 1 ano, 2 anos apenas. Professor, está me ouvindo? Estou vendo. Eu tenho uma dúvida sobre as avaliações, como é que elas vão ser. As avaliações, por enquanto, vão ser igual ao do semestre passado. Né? Se não sair uma vacina, eu acredito que não vai sair, para a gente poder voltar, né, para o nosso esquema de AV1, AV2, AV3, vai ser a primeira nota, um trabalho que eu vou botar para vocês fazerem. Tá? Eu vou botar tudo isso lá para vocês. Então, vocês vão fazer um trabalho e vai ser também um fórum. Tá? Então, fazer trabalho e participar de um fórum de discussão. Cada um valendo 5. Essa média vai ser a primeira nota. A segunda nota, essa vai valer como AV1, né? A segunda nota vai ser um trabalho, vai ser AV2. A terceira nota vai ser também um trabalho, vai ser AV3. Aí vai ser aquele esquema de considerar as duas maiores notas, ter média superior a 6, né? E não pode ter uma nota menor que 5, é isso, né? Valeu, professor. Obrigadão. Ah.
Pedro, essa parte aí de estudar banhado submerso, existem até notebooks de alto desempenho em que a refrigeração é feita, ele tem assim, quase que um ar-condicionado dentro dele. Ele trabalha com freon líquido para refrigerar e dissipar. Então, existem máquinas de alto desempenho que são isso. E existem supercomputadores que eles não estão lá no pau nosso, mas eles trabalham submersos em nitrogênio líquido para facilitar também dissipar. Essa parte de aquecimento ele é bastante complexa mesmo. Né? Para poder integrar mais e trabalhar com coloca maior, força a refrigeração mesmo. De gripes e resfriados a partir de 15 minutos. Contra gripes e resfriados, diga NECT. Para obter um PC com excelente poder computacional, é uma boa vida útil. Você está utilizando. Se você trabalhar dentro de uma sala refrigerada, com um ar-condicionado, você está aumentando a vida do seu computador, certamente. Principalmente se fizer overclock. R$15,90. Mac oferta Big Mac mais Thunder ou Mac Nuggets com 4. Tudo isso por R$20,90. 2 cheeseburger. Botar um computador para trabalhar em cima de uma cama, por exemplo, está dificultando um notebook em cima de uma cama. Dificulta bastante a respiração deles. Também já vi alguns computadores queimaram por causa disso. E até 31 de agosto. Baixe o app, pegue seu cupom Mac e aproveite. Deixa eu desligar o áudio de todo mundo. Aí, quem quiser, liga de novo. Pronto, se alguém precisar, é só ligar o áudio de novo. Alguma informação que vocês queiram? Bom, então vou encerrar aqui a gravação, né? Vou esperar o processamento e, assim que possível, eu vou fazer o upload para o YouTube e coloco o link para vocês. Tá? Boa noite para vocês aí.